Voltamos com o Horizonte Debate. Sabe o que é bacana dos bastidores? É que falar com quem entende do tema que eles amam e que trabalham, a gente acaba aprendendo muito. No programa de hoje, estamos conversando sobre a crise na produção científica de Minas Gerais após o corte dos repasses do governo estadual. Se você está achando que pesquisa científica, pesquisa na universidade, é para uma seleta parte da população, você está enganado. Fica com a gente. Nós convidamos a direção da FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa, para participar do programa, mas nenhum diretor tinha agenda disponível para vir ao debate hoje ao vivo. Nós convidamos também o Tiago Torres, que é vice-reitor da Universidade Estadual do Estado, também por uma questão de agenda, ele não pôde participar ao vivo com a gente hoje na quarta-feira. Mas o governo do Estado, também solicitado pela produção, o governo do Estado não mandou nenhuma nota oficial do porquê não participaria ou de explicações até o presente momento. Mas você, pelo WhatsApp, pode participar com a gente no 31, no 996428473. Envie sua pergunta, envie seu comentário. A Cíntia mandou o comentário dela, daqui a pouquinho vou ler para os nossos convidados. Martim, 200 cortes de bolsas na PUC, né? Um jovem que estuda odonto, por exemplo, que está recebendo os seus R$400 de bolsa. Esses R$400 não vão pagar a faculdade dele, mas vão fazer com que esse indivíduo possa transitar aqui do campus do Coração Eucarístico para uma comunidade lá em Venda Nova, onde tem um consultório para poder fazer pesquisa. Qual que é o impacto, tanto na vida da universidade, da produção de conhecimento, quanto na vida desse jovem, esse corte de R$400? Foram quase 200 bolsas, né? São bolsas que eram concedidas pela FAPEMIG, eu acho que todas as universidades também tiveram, né, cortes importantes. É um impacto muito grande, porque o aluno ele precisa desse dinheiro, porque é muito dinheiro, né, para poder pagar os seus custos do dia a dia, para poder fazer várias atividades vinculadas também à pesquisa, deslocamento. O aluno ele dedica horas, né, muitas até cerca de 20 horas semanais, muitos deles a esse tipo de atividade. Agora, a gente tem que tentar buscar alternativas. No caso da PUC Minas, por exemplo, o que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação tentou ofertar, e ela já oferta há mais tempo isso também, é a iniciação científica voluntária, que é regulamentada, né, e muitos desses alunos migraram para a iniciação científica voluntária. Não todos. Houve uma adesão de cerca de aproximadamente 80%, porque muitos alunos, cerca de 20%, precisavam realmente daqueles valores. O que significa migrar para o voluntário, professor? Ele continua participando. Ele continua como iniciado científico? Ele continua fazendo iniciação científica, porém, totalmente regulamentado, porém sem a bolsa. E aí a gente tenta buscar alternativas. Por exemplo, um aluno que faz iniciação científica voluntária, ele pode tentar também um estágio remunerado. Então, são alternativas, não são as ideais, né, que a gente tenta buscar para o aluno poder conseguir se manter na iniciação científica. Existem outros programas também, o programa PIBIC do CNPq, que o aluno, junto com o orientador, pode tentar, mas há um impacto muito grande. Então, desses cerca de 200 alunos, do exemplo que a gente está dando da PUC Minas, aproximadamente 80% estão migrando para a iniciação científica voluntária. Sim. Mas tem um número aí, cerca de 20% de alunos que realmente, sem a bolsa, não conseguiriam nem estar vinculados ao programa. Pois é, mas nesse momento a gente acaba segregando, a gente acaba não facilitando o processo. Sim, porque muitos alunos precisam daquele valor para poder sobreviver no seu dia a dia. Sim. Como você falou do CNPq, né? O CNPq também acabaram de anunciar também 300 milhões de corte no orçamento do CNPq. Então, o CNPq também vai ter esse impacto. Então, a gente fala assim, as bolsas são financiadas por quem? Então, as agências de fomento são CNPq, a CAPES e a FAPEMIG. E os três estão tendo cortes muito significativos. Então, a CAPES, por exemplo, teve 45% de redução da quantidade de bolsa. Mas uma das notícias políticas que ocupou o noticiário, redes sociais hoje, foi a ida que foi cancelada depois, do presidente Jair Bolsonaro à Universidade Mackenzie, em São Paulo, né? Há uma figura de conflito naquele momento, porque os universitários do Mackenzie contra os universitários da USP, naquela rua específica do centro de São Paulo, houve um embate na época da ditadura,
ele iria à Mackenzie para poder falar sobre pesquisas com grafeno, que é uma pauta que ele, inclusive, coloca nas campanhas, né? Quando o presidente vai e diz, olha, eu quero pesquisar esse tipo de coisa, nós não estamos falando de fomentar a pesquisa, nós não estamos falando do sujeito que é o mandatário da República dizer que melhora a pesquisa, não melhora a vida de ninguém falar isso. Eu acho que o problema é a gente ver assim, quais são os problemas que vão ser resolvidos com essa pesquisa, né? Então, uma coisa que a gente tem que pensar é nas demandas em termos, por exemplo, como eu estou olhando muito pelo lado da saúde, as demandas em termos de saúde, que a gente tem que tentar resolver. Vão parar tudo e vão pesquisar grafeno agora? Pois é, então eu falo assim, eu acho que a gente tem que tentar priorizar o que é importante para dar essa resposta para a sociedade, né? Sim. Então, eu falo assim, isso vai ter um impacto para a vida das pessoas? Eu acho que as pesquisas têm que ser feitas. Então, como o Martinho estava falando, a gente está falando do impacto de iniciação científica é entrada para a carreira científica. Sim. Mas isso vai ter um impacto a médio e longo prazo na pós-graduação. Sim. E a gente tem que lembrar que a pesquisa no Brasil, 80% é feita por estudantes de pós-graduação. Olha que interessante, Martinho, Cristiana. A Cíntia escreve para a gente através do WhatsApp, no 31 99642 8473. Venha, participe com a gente novamente. Parabéns pelo tema. É fundamental falar sobre ciência, sobre pesquisa e iniciação científica. A sociedade, pois muitos não sabem o que é. Que pena o corte nas bolsas de iniciação científica, pois é grande o impulso para o conhecimento e formação do aluno, e perda também da sociedade. A iniciação científica é um grande incentivo. A pesquisa tem que estar em parceria com a sociedade em todos os níveis, desde como saber para que serve aquela pesquisa, mas também amparando-a futuramente. A Cíntia de Belo Horizonte. Cíntia, obrigado. Cíntia, eu fiz pesquisa na época do mestrado. Inclusive, um desses textos foi publicado pela Saúde e Sociedade, que é uma revista importantíssima, que fala sobre as interações sociais e de saúde, publicada pela Universidade de São Paulo, pela USP. É uma revista que a gente chama de CAPS 1, é uma revista super importante. Éramos eu, estudante de mestrado, o João Leite Ferreira Neto, meu professor, e a Luciana Quinde do Nascimento, também professora lá do mestrado. O João Leite, ele é o maior especialista em língua portuguesa na psicologia de Michel Foucault, que é um filósofo super importante que fala sobre o poder. A pesquisa nossa era a interação entre os médicos e os usuários, pessoas simples dos postos de saúde de Belo Horizonte. A Natália e a Adriana eram estudantes de psicologia da graduação. Eram as duas que iam até os postos de saúde em Belo Horizonte, imagina, na região de Venda Nova, sair daqui da PUC para poder fazer essa pesquisa, as meninas que coletavam, ficavam um dia junto aos usuários dos planos de saúde e dos próprios médicos para tentar melhorar o impacto disso. A pesquisa virou uma pesquisa importantíssima no sentido de filosofia, psicologia e saúde. Mas sem a ajuda da FAPEMIG, seria impossível da gente estabelecer um parâmetro de entendimento daquele recorte naquele momento. Esse é o ponto. Martinho, como caminhar para uma lógica de solução? O que seria importante? Fazer como a Cíntia está colocando aqui, dizer que os pesquisadores têm que falar para a sociedade a importância da pesquisa, como a Cristiana colocou, para cada R$1, 30 voltam para o governo. O que fazer em termos de solução? Eu acho que a sociedade conhecer a importância do financiamento da pesquisa é fundamental, porque isso gera uma pressão positiva em cima dos governos para que eles possam também optar a questão de financiamento. Um ponto importante era o seguinte: nem toda pesquisa que um pesquisador decide desenvolver, ela é aprovada para financiamento. Uhum. Existe um filtro muito grande, né? Na própria FAPEMIG, mesmo em momentos onde o corte de verbas não era um grande problema, onde o orçamento estava sendo cumprido, você tinha uma demanda imensa e a própria comunidade acadêmica julgava esses projetos, vendo vários pontos, inclusive o interesse científico, econômico, social, para selecionar aqueles que considerava mais importantes. Quer dizer, telespectador da TV Horizonte, nós não estamos falando aqui de um professor da universidade que imaginou lá, vou dar R$400 para esses alunos aqui agora, não. Você precisa de passar por um crivo, por uma seleção, e não é fácil. Tudo é feito por edital. Claro.
Então, os editais todos para concessão de bolsa são editais públicos. Sim. Então, o pesquisador ele apresenta um projeto e cada instituição tem um comitê avaliador que vai julgar o projeto, o currículo do orientador e o currículo do aluno. Sim. Então, essas pessoas que estão sendo selecionadas, na verdade, são as pessoas que têm as melhores propostas. Então, realmente, a gente pensar que o aluno está ganhando é um incentivo para fazer esse trabalho e muitas vezes precisa do dinheiro realmente para deixar, por exemplo, alguns alunos que precisam do dinheiro para auxiliar nos estudos, então vai arrumar um emprego. Então, assim, a iniciação científica é para ele se dedicar àquela atividade. Porque senão ele poderia estar arrumando outro emprego, um emprego no comércio, por exemplo, e não estaria desenvolvendo uma pesquisa. Eu vou fechar o terceiro bloco e caminhar para um quarto dentro de uma ideia. Qual é a importância de se ter pesquisadores, de se ter mestres, doutores, pesquisadores em uma sociedade tão carente de educação básica? Nós vamos para um breve intervalo. Fique conosco, até daqui a pouco.